Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Sendo Portugal um dos países mais antigos do mundo, é natural que tenha também relações diplomáticas estabelecidas com outras civilizações igualmente históricas. E isso significa que, no mínimo, essas civilizações são tão antigas quanto nós. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês tem sido democracia, assalto. Olha, e sabe uma coisa? Não existe verdadeira democracia se não houver uma consciência histórica daquilo que é o percurso de um povo, mas também não existe uma verdadeira democracia quando não temos consciência histórica daquilo que é o percurso dos outros povos. Então voltemos àquilo que nós podemos considerar estas históricas relações diplomáticas entre Portugal e os outros povos. Pensando, por exemplo, na China. Sim, na China. É que, ao analisarmos a China, sabia que, juntamente com civilizações como a hindu, a persa e a egípcia, a civilização chinesa remonta a 7000 a.C. Sim, a China não começa com o Mao Tse-tung, a China não começa com a revolução cultural e a China também não acaba com o Xi Jinping. A China é o conteúdo de todo o seu percurso desde há 7000 anos antes de Cristo. E o que é que isto significa? Significa que, por exemplo, Portugal poderia rentabilizar algo chamado Macau. Poderia Portugal utilizar Macau como ponte para estabelecer uma relação diplomática com a China verdadeiramente saudável. Macau seria a ponte que liga Pequim a Lisboa. Mas a verdade é que não. É que, aparentemente, para Lisboa chegar até Pequim, tem que passar por Washington ou Bruxelas. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, o Óscar Madureira. Olá, Óscar, boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. Muito obrigado. Tu não sabias que eu ia mencionar Macau, mas de facto Macau até tem um significado grande e ocupa um espaço importante na tua vida, não é? Sim, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite. É verdade, Macau tem uma importância muito grande para mim enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto profissional. Passei lá uma parte muito significativa da minha vida e devo muito àquela cidade que nos deve deixar orgulhosos a todos os portugueses, não é? Entretanto, aquilo que eu mencionava é que, aparentemente, duas culturas tão antigas e tão estabelecidas, com momentos, de facto, definidos na história da humanidade, parece que, eu não vou dizer que estão de costas voltadas, mas não me parece que existam vias diretas para o relacionamento entre Lisboa e Pequim. Porque, claro, existem outro tipo de acordos, existem essas nuances, mas podemos dizer que, neste momento, as relações Lisboa-Pequim não estão de tão boa saúde quanto seria desejável? Ora bem,
Essa é uma pergunta bastante difícil, mas eu quero crer, e pelo menos a julgar pelos discursos oficiais, que as relações estão numa das melhores alturas de sempre. É isso que nós ouvimos por parte é isso que nós ouvimos nos discursos oficiais, como disse. Recentemente tem havido notícias com algum impacto significativo, algum impacto económico significativo, que se calhar transparecem uma relação menos boa. Mas Portugal é o país europeu e talvez o país ocidental com relações mais antigas com o Império do Meio, portanto, do qual derivou a República Popular da China, por força da Revolução de 1949. Mas nós nem sempre soubemos rentabilizar estas relações antigas, este conhecimento profundo que Portugal foi desenvolvendo enquanto país europeu do Império do Meio primeiro e depois da China propriamente dita. Eu quero crer que do lado português, ou a vontade exclusivamente do lado português, é que as relações sejam as melhores possíveis. Disseste e bem que, infelizmente, ou feliz ou infelizmente, por estarmos enquadrados na União Europeia, temos alguns aspectos da nossa soberania que podem estar diminuídos, chamemos-lhe assim, e nessa circunstância Portugal pode não ter responsabilidade exclusiva em traçar o caminho das suas relações, nomeadamente as relações diplomáticas. Isso pode ter algum contributo no esfriamento das relações entre os dois países. Então, e como é que tu analisas, por exemplo, e algo que depois nós também vamos tentar olhar para outro prisma, é a China agilizar que 5 países europeus não necessitem de visto para viagens inferiores a 15 dias e nós não estarmos incluídos? Pois, de facto, é uma pena. Lamento profundamente essa circunstância, até pelas razões históricas que estávamos a referir. Exatamente. Não se compreende essa decisão. Se formos a comparar com alguns países da lista que não estão, portanto, incluídos, aos quais portanto, não estão na mesma circunstância que Portugal, e se compararmos as relações que têm com a República Popular da China, estão muito menos enraizadas, não é? Claro. Começam muito depois e não existe, podemos, o nível de compromisso que hoje existe de empresas chinesas em Portugal. E se pensarmos que, por exemplo, para o ano há uma data histórica, que é a transferência de Macau ou regresso de Macau à administração chinesa, mais estranho é esta decisão. Sim, Achas que há motivos que podem ter levado Pequim a decidir assim? Bem, eu só posso é difícil conjecturar. Nós sabemos que o Estado chinês é uma entidade com muitos anos de existência, com muita sabedoria, que gera estas circunstâncias do dia-a-dia, com uma visão de longo prazo muito grande, mas talvez tenha havido alguma reação do Estado português relativamente, por exemplo, a algumas empresas chinesas e à forma como elas atuam em Portugal, que possa ter levado a esta tomada de decisão. Isto é meramente especulativo, quer dizer, eu não tenho nenhuma inside information que me permita concluir neste sentido. A verdade é que, relativamente, por exemplo, um assunto que está nas notícias, quer dizer, e portanto acho que se pode daí retirar alguma conclusão, Portugal decidiu, o Estado português, através de dos nossos organismos públicos, decidiu excluir uma empresa chinesa do leilão, por exemplo, do 5G. E isso eu quero acreditar que foi
pode ter tido algum reflexo nesta decisão do Estado da República Popular da China, do Estado chinês, em proceder como descreveste. O que é de lamentar, porque se assim foi, pelo menos leva-nos a concluir que Portugal poderá ter precipitado na sua decisão. Mas é porque também essa decisão portuguesa vem na sequência de políticas que Bruxelas aconselha os países membros a tomar este de-risking e decoupling da China. Mas, mais uma vez, aqui há quase que como um síndrome de imediatismo do governo português que contrasta com séculos de relação diplomática com... Sem dúvida. Isso aliás, põe-nos a pensar sobre um assunto que não está relacionado com esta matéria, eu diria, mas que é um assunto bastante relevante para o nosso dia-a-dia em Portugal, que é a opção que o Estado português, o legislador português, toma de forma frequente, em diversas áreas, de ser proativo no que concerne à regulamentação de algumas matérias que são sugeridas pelas instâncias europeias, que vão desde, por exemplo, da proteção ambiental à questão da proteção de dados, ao reconhecimento, por exemplo, das idoneidades de entidades que queiram operar em Portugal. Posso dar alguns exemplos. Por exemplo, no âmbito ambiental, Portugal decidiu, por exemplo, à frente da maior parte dos países europeus, acabar com a produção de energia elétrica da central do Pego, por exemplo, porque ela não era ambientalmente aceitável. Sim, senhora, tudo bem, mas com isso nós temos uma eletricidade, ou passamos a ter uma eletricidade bastante mais cara. E quem ficou prejudicado foram os portugueses, as empresas portuguesas e aqueles que cá trabalham. Dou um outro exemplo numa área completamente diferente, que é, por exemplo, Portugal implementou, e bem, o regime central dos beneficiários efetivos. Conferiu-nos, pôs-nos nos primeiros lugares das melhores práticas internacionais no âmbito do financiamento, do controle ao financiamento do branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Mas isso, ao mesmo tempo, colocou-nos numa circunstância e que, se compararmos com os nossos parceiros europeus, nós estamos hiperregulados. Este caso que se passa, por exemplo, com esta empresa tecnológica chinesa, neste caso nós também tomamos a dianteira. Nós adiantamos-nos face aos nossos parceiros europeus e não deixamos amadurecer esta circunstância. Não deixamos passar o tempo suficiente para perceber se efetivamente a atuação desta empresa comporta algum risco para os utilizadores e para os portadores dos dados que operam a partir de Portugal, que estão em Portugal, que sejam portugueses ou pessoas estrangeiras a residir em Portugal. E isto, quer dizer, qual é a vantagem que Portugal retira ao fim e ao cabo disto? No setor da energia já vimos que ficamos com a energia mais cara. Aqui, neste caso em concreto, se de facto, isto volto a enfatizar, estamos aqui um bocado no caminho da especulação, mas se de facto, se for uma consequência ou um reflexo desta atitude que o Estado português tomou, qual é o objetivo, o que é que nós retiramos de positivo disto, enquanto portugueses, enquanto país? Não sei, tenho muitas dúvidas. Mas o interessante é o que é que a China perde, não é? Porque aquilo que me parece paradoxal, por assim dizer, é que alguém achar que o facto de a China não poder concorrer ao 5G deste cantinho à beira-mar plantado vai ter um reflexo em termos económicos na economia chinesa, também me parece um absurdo. Sim, à dimensão chinesa, Portugal será sempre um país muito pequeno. E, portanto, mas eu acho que a questão ultrapassa a dimensão económica ou financeira. É uma questão de estabilidade contratual.
E como Estado, o Estado tem que ser uma pessoa de bem, o Estado tem que reagir de uma forma que crie confiança no mercado. Se uma determinada entidade é afastada ou perde na Secretaria, ou seja, não está em causa, por exemplo, a tecnologia que é utilizada. Não, até porque o grupo de trabalho não tinha sequer engenheiros eletrotécnicos. E, portanto, nós estamos aqui a basear uma determinada decisão em critérios que são, até à data de hoje, eu diria, discutíveis, porque não está de todo comprovado que é feita uma utilização indevida dos dados das pessoas, mas, ao que se sabe, essa própria empresa já tinha compromissos e já tinha efetuado despesas significativas para a instalação da sua operação em Portugal, compromissos com entidades terceiras, e, portanto, entidades terceiras tinham compromissos com essa empresa, e, portanto, nós não sabemos qual é o impacto financeiro disto. O legislador ou o Estado, parece que apagou tudo isso, não quer saber, e por simplesmente tomou esta decisão. Ao que julgo saber, pelo menos está nas notícias, haverá uma ação judicial a propósito disto. Terá havido uma impugnação desta decisão de exclusão da empresa do concurso. Vamos aguardar serenamente. Muito bem. O que acontece, entretanto, é que, sim senhora, Alemanha, Espanha, França, Itália e Países Baixos passam a ter isenção de visto para estadias até 15 dias, juntam-se à Malásia também e ao Japão, Brunei e Singapura. Entretanto, nós que nos conhecemos há séculos, temos que pedir visto e com toda o peso burocrático, mais uma vez, e aqui devo dizer que a China reconhece que precisava de agilizar, até para ajudar a recuperação do turismo, precisava de agilizar tudo aquilo que são os vistos e as autorizações necessárias. Crees que vamos no bom caminho? Crees que é possível que se criem estes corredores de maior facilidade e isso pode ajudar os empresários? Eu penso que sim. A questão dos vistos é muito importante, principalmente para os empresários. Para os turistas, eu diria que se calhar não é tão premente, mas não deixa de ser, por exemplo, um custo acrescido para quem quer viajar, tem que pagar um visto, claro. tem que tratar de toda essa burocracia. Há uma questão interessante, que é, depois, como se sabe, durante o surto pandémico, a China teve uma visão muito conservadora e, portanto, fechou-se sobre si própria, e, inclusivamente, as duas regiões administrativas especiais, Macau e Hong Kong, tomaram medidas muito fortes de confinamento. Mas é importante realçar que por exemplo, a primeira viagem do chefe de executivo de Macau ao exterior, portanto, fora da República Popular da China, foi a Portugal. E eu acho que isso é um sinal de confiança na relação. Acho que isso demonstra que existe um laço efetivo de ligação entre os dois países, entre as duas jurisdições, neste caso Macau e Portugal. E, portanto, esse por um lado, a exigência de visto para os portugueses é um mau sinal, este, por exemplo, por outro lado, é um bom sinal. E eu acho que Portugal tem que fortalecer estes laços, tem que fazer os possíveis de uma forma diplomática, para que nós não percamos esta vantagem competitiva que temos face à China através de Macau. Até porque para o ano é um ano de celebração, não é? Para Macau, e nesse sentido a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo escolheu Macau para receber o seu próximo congresso e fez de Macau, por assim dizer, o destino turístico preferencial para o próximo ano. Ainda antes de analisarmos isto, e uma vez estamos a falar naquilo que são os serviços públicos, eu sei que no desempenho das tuas funções profissionais muitas vezes tens que recorrer a esses serviços públicos. Se por um lado na China a burocracia por vezes assusta-nos, aqui em Portugal não sabemos bem a quantas andamos, porque por vezes já nem ir aos locais nos é possível sem marcação prévia. Sim, isso de facto
é um constrangimento, foi uma herança que nós em parte recebemos do período pandémico, em que havia, nessa altura, preocupações de natureza de saúde pública, portanto as pessoas não podiam privar no mesmo local ao mesmo tempo, eram questões sanitárias no fundo, e portanto houve uma solução que foi as pessoas poderiam ter a facilidade de aceder aos serviços através da marcação prévia de visitas. Hoje em dia, e apesar de já não estarmos com nenhum surto pandémico, infelizmente os serviços públicos continuaram a adotar o mesmo sistema e, apesar dos serviços públicos terem que ter a porta aberta para atender quem quer que seja, qualquer cidadão que se lhes dirija, hoje em dia é muito difícil fazer aquilo que nós chamamos o walk-in, não é? Que é chegar ao serviço público, tirar uma senha e ser atendido, porque a pessoa o funcionário vai-lhe perguntar logo, mas o senhor tem marcação? Não tenho, então não pode ser atendido. Bem, isto é, para além de ser uma ilegalidade, é uma entropia ao funcionamento dos serviços e não há nenhuma justificação para tal. Uma pessoa que seja um bocadinho mais aguerrida e tenha um determinado conhecimento dos seus direitos, até pode reclamar. Alguém que seja mais conformado e que não tenha um espírito tão combativo, sai e conforma-se com isto. E isto é grave porque o Estado está aqui a retirar-se de uma das suas principais funções, que é de assistir o cidadão. Fala-se pouco nisto, mas é uma circunstância prática que quem lida com a administração hoje, em vários tipos de serviços diferentes, se depara. E achas que isto é um peso ao desenvolvimento? Não, cria uma dificuldade, sem dúvida. Repare, se o cidadão não consegue comunicar de forma eficaz com a administração, se o cidadão não tem de uma forma acessível um caminho para chegar à administração, temos aqui um problema grave no procedimento e nas nossas vidas do dia-a-dia. Dou um exemplo prático. Se eu quiser dirigir-me, por exemplo, a um balcão da administração tributária para, por exemplo, solicitar a emissão do número de identificação fiscal, se há um cidadão estrangeiro que vem para Portugal para o que quer que seja hoje, talvez o número mais importante que essa pessoa possa ter é o número de identificação fiscal. Para abrir uma conta bancária, para constituir uma sociedade, para adquirir um bem, precisa do número de identificação fiscal. Ora, dirige-se ao Serviço de Finanças, provavelmente não fala a língua. Provavelmente tem dificuldades em fazer-se entender e em compreender quem está do lado de lá. Se lhe dizem, não, o senhor tem que arranjar uma marcação para ter o número de identificação fiscal e para fazer essa marcação tem que ter acesso a um sistema, quer dizer, a pessoa fica perdida. A pessoa fica confusa, não sabe o que é que dali vem. Portanto, o Estado não pode imiscuir-se desta função de atendimento que é premente, que é necessário, que é urgente. E achas que isto é resultado de quê? Isso é mais uma pergunta complexa. A resposta não é, acho eu, não há uma resposta única. O que eu acho é que Portugal precisa de fazer uma reflexão profunda, e fala-se pouco nisso, daquilo que é o Estado português. O que é que o Estado representa? Quais são as funções do Estado? O que é que o Estado tem que fazer? O Estado sofreu nos últimos anos uma degradação brutal. Os serviços. Fala-se todos os dias do Serviço Nacional de Saúde, eventualmente porque isso tem que ver com a saúde e com o bem-estar das pessoas, e naturalmente é uma das nossas prioridades. Se está em causa a nossa saúde, é o que nós, provavelmente a coisa que nós olhamos em primeiro lugar. Mas o nosso dia-a-dia, o dia-a-dia das pessoas é, hoje em dia,
torna-se muito difícil por causa das dificuldades que existem, que o cidadão tem, de lidar diretamente com o Estado. E em coisas tão básicas como, por exemplo, pedir a nacionalidade portuguesa. Nós não precisamos, nós não temos, nós portugueses podemos não experimentar muito bem estas dificuldades. Porquê? Porque já somos nacionais nas questões da nacionalidade. É isso que estou a falar. Porque já somos nacionais, porque vivemos... Queres renovar o passaporte, para fazer o passaporte, olha lá o que é, tens que ir para lá. Certo, mas 6h30, 7 da manhã. Esse é outro questão. Eu já aí vou, mas eu estou a falar, por exemplo, e eu, como disseste há bocado, fui imigrante durante muitos anos e os meus filhos nasceram no estrangeiro, por exemplo. Para nós, aqui em Portugal, isso não é... Quando uma criança nasce, a criança fica imediatamente registada e, portanto, e a maior parte das pessoas não sai imediatamente do país. Mas quem vive no estrangeiro, vamos por um exemplo prático, um cidadão português que reside no estrangeiro e cujo filho, que tem direito a ser, sendo filho de português, tem direito a ser português, nasce também no estrangeiro. Essa criança, hoje em dia, provavelmente vai demorar 1 ano para ter o passaporte português. Ou mais. Ou seja, isto significa que, se por acaso essa criança, se o português não tiver outra nacionalidade, ou se a mãe ou o pai não tiverem outra nacionalidade, significa que essa criança, por exemplo, pode estar impedida de viajar durante este período de tempo. É uma dificuldade prática que quem está em Portugal não experimenta, mas quem está fora, o português que está fora, vai ter esse problema prático. Por exemplo, não pode vir a Portugal. Por exemplo, não pode, se precisar de assistência médica e se precisar de sair do sítio onde nasceu, não pode porque não tem documento de viagem. Porquê? Porque o Estado português vai demorar 1 ano a reconhecer-lhe a nacionalidade, significa que essa pessoa vai demorar 1 ano a ter cartão de cidadão e depois ainda vai demorar mais não sei quanto para ter o passaporte, que é o documento de viagem que lhe permite viajar. E, portanto, isto é... Foi tudo aquilo que não aconteceu com umas famosas gêmeas, mas isso é outra coisa. Mas eu não critico a diligência do Estado. Eu critico depois outras coisas. Mas toda a gente deveria ter a nacionalidade de forma imediata. Pelo menos cumprindo com os requisitos da lei. Não estou a dizer... Estamos a falar de filhos de portugueses, é o exemplo que eu estou a dar. Ou seja, no fundo, estamos a estender num período de tempo absolutamente desnecessário e desculpem a expressão, não é carne nem é peixe e está limitado naquilo que até são os seus direitos. Estamos a falar de um processo eminentemente objetivo. Não há nenhuma subjetividade aqui. O que a lei diz é que um filho de português tem direito a ser português e, portanto, é isso que estamos a falar. Só tenho que provar que aquela criança é filha daquele cidadão e isso prova-se com um documento que é uma certidão de nascimento. Ponto. A não ser que quem analise o documento tenha razão para desconfiar da validade da certidão que foi emitida em determinado país, ou prova isso, ou então só tem que se aprovar e despachar o processo. Porque estamos a falar, João, estamos a falar do básico, estamos a falar de ter nacionalidade. O que estavas a referir é outro caso grave, que é as pendências e aquilo que as pessoas têm que fazer para conseguir, lá está, chegar à administração. Eu acho, e não queria banalizar a palavra, mas eu acho que diz muito do estado em que nós estamos aquelas filas pelas quais nós passamos sempre que nos cruzamos com uma loja do cidadão. Às 7 da manhã, às 6h30 da manhã, há filas de dezenas ou centenas de pessoas. Eu acho que nós, enquanto portugueses, devíamos sentir alguma, volto a dizer, não quero banalizar a palavra, mas alguma vergonha a vermos aquilo. O Estado não pode tratar assim os seus cidadãos. E as pessoas deveriam, de certa forma, pugnar porque isso não acontecesse. Tem que haver mais eficácia, tem que haver mais rapidez, tem que haver mais capacidade de atender o cidadão nestas necessidades básicas. Estamos a falar de ter o cartão de cidadão, estamos a falar de ter a nacionalidade, estamos a falar de obter um número de contribuinte, estamos a falar de coisas que são o mínimo existencial para nós podermos existir em sociedade. Olha, e uma vez estamos a falar nisto, também esta
esta alteração que se deu agora no CEF, bom, lá está, é daquelas decisões que são tomadas, não é? Mas depois, até que todo o processo seja perfeitamente implementado, em que é que isso pode implicar, por exemplo, a cidadãos estrangeiros que estejam em Portugal ou que queiram investir em Portugal? Bem, o caso do CEF é um caso também bastante difícil de justificar. Eu tenho ideia que a pessoa que foi nomeada para a EIMA, portanto para a nova agência, que é uma pessoa altamente qualificada e muitíssimo capaz de fazer o trabalho a que se propõe. E acho que a medida que foi tomada recente de criar uma espécie de uma task force para despachar todos os processos pendentes, os 370 mil processos pendentes, penso que é isso, acho que não estou a dizer o número errado, os 370 mil processos estavam pendentes, acho que é uma medida acertada. Vamos ver se com estas alterações governativas, portanto, que estamos neste momento, pelas quais estamos neste momento a passar, se de facto isto vai ser possível. Mas admitindo que sim. Portanto, isto para dizer que era importante reformar-se o CEF. Estas medidas que foram tomadas parece-me que são medidas que são válidas. A única questão e o erro que eu aponto é, falava-se há mais de um ano na reestruturação do CEF e na criação de uma entidade nova para as migrações. Pois o que se passou portanto, no último dia de existência do CEF e no primeiro dia de existência da nova agência, eu posso dizer isso porque eu estava numa repartição, não já do CEF, mas da AIMA, foi que, por exemplo, nas primeiras horas, as pessoas os funcionários nem sequer sabiam o que é que tinham que fazer. Não havia sistema para as pessoas trabalharem. E isto leva-me a tocar aqui num ponto que é importante, que é e atenção, isto foi uma circunstância que eu experimentei in loco, porque estava com uma pessoa com a qual que patrocinava, na minha qualidade de advogado, estava a prestar, portanto, serviços de representação a essa pessoa num departamento da AIMA. Mas para dizer o seguinte, conseguimos ser atendidos porquê? Porque a funcionária que lá estava, e essa é a parte positiva da coisa, é que os funcionários, salvo raríssimas exceções, as pessoas que representam o Estado português, os funcionários, não são os dirigentes, são os funcionários, essas pessoas dão o seu máximo todos os dias. Ou a maior parte das pessoas dão o máximo todos os dias. E nós conseguimos, apesar das entropias do sistema e dos problemas que existiram, não obstante já existir um anúncio de reformulação do CEF há vários meses, mas naquele dia que a AIMA entrou em funções, por exemplo, as coisas não funcionavam. E foi graças a esta funcionária, que deu o seu máximo e deu o seu melhor, que uma pessoa, por exemplo, que eu estava a apoiar, que tinha vindo do outro lado do mundo, tinha vindo de Hong Kong, neste caso, conseguiu despachar o seu processo após meses de espera. Neste caso aconteceu uma coisa muito interessante. Eu posso só contar, só para as pessoas verem, às vezes, o absurdo em que as pessoas se colocam. Estas pessoas tinham solicitado um visto, não interessa qual, para o caso, há variedíssimos meses. Demoraram, portanto, este período temporal, vários meses, até o Estado português lhes marcar uma reunião para que eles pudessem deixar cá os seus dados biométricos. No dia em que chegaram e que tinham essa marcação, foi greve da função pública, foi uma sexta-feira, greve da função pública. Ou seja, a marcação prévia que tinha sido feita pelo CEF foi para aquele dia. Quando lá chegaram, greve da função pública, CEF fechado. Só que ao mesmo tempo, e o engraçado, é que era o último dia do CEF. No dia a seguir, portanto, na segunda-feira seguinte, já não existia CEF, já era AIMA.
E, portanto, aquela pessoa que veio do outro lado do mundo, depois de meses de espera, chegou a Portugal e teve o azar ou a sorte de lhe calhar uma greve da função pública. Sendo que era o último dia daquela entidade que ia processar o seu pedido. No dia seguinte, para o qual ela não tinha marcação, nós dirigimos-nos, portanto, à AIMA, e quem nos estava a atender era uma pessoa que nos disse assim, bem, agora já não é CEF, agora é AIMA. Nós agora já não podemos, quer dizer, as marcações, eu tenho que voltar à estaca zero. Disse, minha senhora, mas esta pessoa veio do outro lado do mundo para fazer isto. E, portanto, isto eu não estou a criticar o direito à greve, toda a gente tem o direito a fazer greve, mas o Estado tem que ser capaz de assegurar os direitos destas pessoas que querem ter um visto em Portugal, cumpriram com as regras para ter o visto em Portugal, vieram a Portugal fazer esta consulta para a recolha dos dados biométricos e, por causa de uma circunstância às quais são alheias, eram obrigadas a voltar atrás e impedidas de ter o visto. Até porque, tanto quanto eu sei, de acordo com a Constituição, somos um Estado de Direito baseado na dignidade da pessoa humana. E fazer isto a qualquer cidadão não é mostrar dignidade para com esse... Acima de tudo, descredibiliza-nos. Acima de tudo, dá a ideia que nós não temos capacidade organizacional. Acima de tudo, dá a ideia de um certo desleixo e de uma forma muito amadora de se lidar com as coisas. E volto a dizer, estamos a falar de vidas de pessoas, nós estamos a falar de alguém que quer vir residir para Portugal e que cumpriu com os requisitos para vir residir para Portugal. E, portanto, esta pessoa provavelmente vai pagar impostos em Portugal. Provavelmente, até no âmbito do investimento, pagou impostos em Portugal. Portanto, esta pessoa quer ter alguma ligação com Portugal. E nós estamos a tratar, nós um país de pouca gente, com poucos recursos, até financeiros, estamos a tratar assim este tipo de pessoa. E sabes que isto provavelmente até fará as pessoas pensar duas vezes, se isto é assim, com uma coisa tão simples, se calhar com o resto ainda é mais complexo. Não sei se já não haverá pessoas a pensar duas vezes antes de... Provavelmente, quer dizer, nós lidamos com muita frustração por causa da demora. Nunca lidamos com uma... Mas se calhar as pessoas até o fazem com algum prurido, mas nunca criticam diretamente estas circunstâncias. Mas é difícil para esses cidadãos entenderem este arrasto todo. É difícil, claro. Como é que eu posso entender que o Estado português diz assim, alguém, se os quiserem vir residir para Portugal têm que cumprir com estes requisitos. Apresentam uma candidatura para que cumpre com os requisitos. E depois demoram um ano para processar este pedido. Estamos a falar, novamente, em critérios eminentemente objetivos. Claro. O grau de subjetividade na análise é muito pequeno. São critérios objetivos para a obtenção de residência. Porquê é que estas pessoas demoram tanto tempo a conseguir ter estes vistos? Por falta de recursos humanos? Talvez. Mas então, qual é a alternativa? Muito bem. Entretanto, esta semana há uma cimeira entre a liderança de Pequim e também os líderes europeus. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vão estar reunidos com o Xi Jinping. Aquilo que está em cima da mesa são questões da economia a nível global. Tu achas que este decoupling e de-risking vai estar novamente em cima da mesa? Eu acho que neste momento, tanto a Europa como a República Popular da China estão a atravessar períodos bastante conturbados. A Europa tem uma guerra nas suas fronteiras, não é? Tem uma crise inflacionista grave,
que eventualmente poderá estar a melhorar já, mas tem uma crise inflacionista grave. A Alemanha com também problemas na sua economia. E do lado chinês, a China tem também, ao que se sabe, e segundo os dados que são divulgados, pela primeira vez, se calhar, nas últimas décadas, também parece estar a passar por um período economicamente menos favorável. E para além disso, a China tem vindo a fazer, mais até acho eu, com este presidente, tem vindo a fazer um esforço diplomático muito significativo, no sentido de se afirmar como uma potência mundial. Não, economicamente já era, mas agora mais do ponto de vista diplomático ou político, se lhe quisermos chamar. Mas a verdade é que a China tem estado, nos últimos tempos, e por força de alguma ambiguidade face àquilo que é a posição da guerra da Ucrânia, se calhar um bocadinho afastada do Ocidente, também por culpa, ou por pressão, não é uma questão de culpa, por pressão dos nossos aliados americanos. E, portanto, eu acho que esta cimeira deverá ser vista, ou eu preferia ver esta cimeira como um momento de aproximação. Uma tentativa de aproximação entre dois blocos que são muito importantes para cada um dos lados. A China é muito importante para a Europa e a Europa também é muito importante para a China, para os interesses da China. E eu acho que este é um momento mais de tentativa de restabelecer alguns laços. Volto a dizer que isto não é uma questão de altruísmo, é uma questão também egoística para ambas as partes, e de realpolitik, acho eu. Acho que esta cimeira servirá para isso, para uma tentativa de restabelecer laços que nos últimos tempos estarão um bocadinho resfriados. Lá está, estamos aqui um pouco no âmbito das suposições, não é? Porque eles que estão reunidos e que têm os canais de comunicação, obviamente, que têm e falam uns com os outros. Tu crees que o setor automóvel e o facto da transição para o elétrico e de depararmos-nos com uma vantagem competitiva chinesa naquilo que são os automóveis elétricos, verdadeiramente esmagadora, é o que está a dirigir este medo europeu? Isso eu não sei se essa razão é o principal contribuinte para o medo europeu, como lhe chamas, mas a verdade é que as empresas chinesas, e são várias, estão muitíssimo à frente daquilo que tem sido feito pelos outros países, pelos outros grandes produtores de veículos. É verdade que a China já produz carros há muitos anos, não necessariamente os elétricos, mas os motores a combustão, e havia até por questões ambientais, de natureza ambiental, alguns entraves, ou bastantes entraves à entrada desses carros na União Europeia. Com os elétricos isso desapareceu. Sim, mas olha, mas não deixa de ser, e eu vou ser aqui um bocado mais contundente, absolutamente uma hipocrisia gigantesca, se eu te lembrar, por exemplo, o caso das emissões da Volkswagen nos Estados Unidos, que foi uma vergonha. Certo. Não é? Certo. Em que os computadores dos carros eram programados para entender quando é que estavam no tapete a ler as emissões e imediatamente davam emissões abaixo daquelas que eram as reais. E não era uma empresa chinesa. Certo. Era a Volkswagen. E aí há o proteccionismo da União Europeia às empresas dos seus próprios países. Mas isto voltando à questão, eu acho que, de facto, as empresas europeias têm um problema concorrencial neste momento, como não tinham face a essas restrições no passado, e isso é um problema que tem que se resolver. Eu tento em tudo na vida olhar não para os aspectos negativos desta circunstância, mas o que eu se fosse líder de uma dessas empresas, o que eu pensaria em primeiro lugar era o que é que eu posso fazer para ser melhor do que o que é que eu posso fazer para oferecer mais e melhor do que os veículos chineses, e não provavelmente tentar criar barreiras para a afirmação dos veículos chineses na Europa, porque isso provavelmente vai se virar contra nós. Sim, porque aquilo que realmente acontece
é que são os consumidores europeus que deixam de ter, por assim dizer, a facilidade de aceder a esse tipo de produtos. Claro. Quer dizer, num mercado que nós dizemos que é um mercado livre, Concorrencial. não é? Sim. Concorrencial. E sente-se mais em países como Portugal, que somos pobres. Certo. E não produzimos, não temos nenhuma marca automóvel. Muito bem. Mais uma vez, nós já dissemos aqui várias vezes que China e Europa estão condenados, passa a expressão, a entender-se. A expectativa é de que possa sair, digamos, desta cimeira um novo período de cooperação. Eu penso que sim. Eu penso que sim, que a China precisa disso e a Europa também precisa da China como parceira, acho eu. E, portanto, eu acho que as partes estão quase condenadas a entender-se. Foram dados alguns bons sinais recentemente por parte da Alemanha e da Comissão Europeia e eu acho que tenho essa expectativa. Muito bem. E para... eu sei que estamos em dezembro. Para o próximo ano, para além da comemoração do regresso de Macau, o que é expectável por parte da Câmara de Comércio também? Portugal, Hong Kong, para o próximo ano. E ainda nas relações Portugal-China para o ano, portanto, 2024, há duas datas que são bastante importantes e marcantes. A primeira é o restabelecimento das relações diplomáticas. Portanto, para o ano é o 45º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas. Portanto, foram restabelecidas, se não estou em erro, em fevereiro, 8 de fevereiro de 79. E, portanto, esse é cronologicamente no ano, portanto, no dia 8 de fevereiro é já aí, é daqui a pouco tempo. Essa é a primeira grande efeméride que nós temos que acho eu, que temos que comemorar. Até isso podíamos aproveitar, porque supersticiosos como eles são, dia 8 é um bom número para eles. Dia 8 é um bom número. Exato. Dia 8 é um bom número. E depois, no final do ano, há, como disseste bem, comemora-se o 25º aniversário da transferência da soberania do território de Macau, portanto, da instituição da região administrativa especial de Macau. E, portanto, é um ano em que, portanto, dois números redondos, nós gostamos de comemorar sempre números redondos, não é? E a Câmara tem um conjunto de atividades que serão divulgadas em breve, no fundo, para celebrar estes dois momentos importantes e marcantes nas relações diplomáticas entre os dois países. Eu acho que é tempo de tentarmos sarar essas aparentes feridas que possam estar aí. Achas que, e agora um bocado fora daquilo que temos estado a falar, achas que as eleições nos Estados Unidos também vão definir alguma coisa em termos de futuro? Ainda é cedo, primeiro temos que ver se eles têm candidatos suficientes. Gostei dessa resposta. Muito bem, Óscar Madureira, obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez e dar-nos um pouco a visão de todas estas questões e tentar-nos, de alguma maneira, manter-nos também de mente aberta daquilo que é o relacionamento de um país antiquíssimo como Portugal, com uma civilização ainda mais antiga como a civilização chinesa. Obrigado, Óscar. Muito obrigado. Obrigado. Assim que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar, quero recordar que pode voltar a ver algumas destas conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva o canal, clique lá no sininho para receber as notificações sempre que nós colocarmos algum dos programas que temos, colocarmos lá no canal e também fazer a sua partilha nas redes sociais, seja Instagram ou Facebook. O seu apoio é muito importante para que a nossa voz chegue ainda mais longe e para que mais pessoas, obviamente, possam conhecer um pouco dos temas que aqui abordamos. Resta-me desejar-lhe uma boa noite e dizer que amanhã estou de volta à mesma hora. Obrigado, até amanhã.